Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma noite de estudos do nosso Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, vamos agradecer a oportunidade que nos foi oferecida, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, na presença dos dirigentes espirituais dessa casa, para aprendermos um pouco mais da essência dos Seus ensinamentos. Que possamos ter os nossos corações abertos, a nossa mente atenta, para que tudo que for trazido nessa noite, Senhor, possa fazer eco em nossos corações e que possamos, ao sair daqui, Senhor, compartilhar com todos os irmãos que encontrarmos pelo caminho. Agradecemos a espiritualidade desta casa, ao nosso irmão maior, Humberto de Campos, e a todos os espíritos encarnados e desencarnados que participarão conosco desse estudo. Que as nossas melhores intuições, as nossas melhores vibrações possam atingir ao coração de todos aqueles que estão necessitando ou que estão sintonizados conosco pelo pensamento, pelo coração. Possa chegar ao coração de todos aqueles que estão ligados a cada um de nós, onde quer que eles estejam, encarnados ou desencarnados. Faça com que estejamos receptivos para aproveitarmos ao máximo esse estudo. Obrigado, Senhor. Fique conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje o nosso estudo, o nosso tema, ele está relacionado ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 10. O capítulo 15 é o capítulo que trata da caridade. Então, o nosso capítulo Fora da Caridade não há salvação, né? E o item 10 é justamente esse que dá nome ao título do capítulo. Então, foi nos pedido que fizéssemos um estudo baseado numa página psicografada, né, por Chico Xavier, no livro Opinião Espírita, no capítulo 46, que fala na trilha da amizade. É uma mensagem de Emmanuel, e nós, então, vamos primeiro nos reportar ao Evangelho, que foi onde Emmanuel se baseou, né, quando todos os nossos estudos se baseiam na codificação, para fazer esse resumo para a gente. Então, vamos lá. Um capítulo que nós já conhecemos, que nós já sabemos, mas que sempre é oportuno nós estarmos voltando nele. Então, vou ler alguns trechos dessa mensagem, tá? Que foi ditada pelo apóstolo Paulo para Kardec em Paris, no ano de 1860. É o item 10 do nosso capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos todos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para o conduzir à terra prometida. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus e resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semelhante guia, o homem nunca transviará. Dedicai-vos, assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem, já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer-se o mal,
para praticar-se o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Então, meus irmãos, vamos parar por aqui, né? E vamos começar a refletir na mensagem, né? A máxima que o Espiritismo toma como bandeira, né? Fora da caridade não há salvação. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente começa a ter uma série de divagações do que é realmente a caridade, do que realmente se eu dar a esmola para o pedinte é caridade, se eu dar comida para o indigente é caridade. Qual é o tipo de caridade realmente que essa máxima abrange, né? E aí a gente vai vendo que, à luz da doutrina espírita, essa caridade, ela se expande muito. Então, essa caridade é a caridade do que, se eu estou aqui, agora, né, é algo que eu tenho a fazer, que eu tenho que fazer, é uma oportunidade de exercer, como ele mesmo coloca aqui, uma virtude. E não basta eu ter essa vontade de praticar essa virtude, porque ele coloca assim, você tem que ter a vontade, mas você também tem que ter as mãos operosas. Então, nós vamos refletir sobre algumas passagens, alguns trechos que eu tirei do livro Fonte Viva, de vários temas, de vários capítulos, a respeito, que falava dessa forma de caridade. Então, um dos primeiros temas que a gente fala, né? A caridade não depende da bolsa. Né? Uma pergunta disse assim, eu não posso fazer caridade porque eu estou desempregado, porque eu ganho muito pouco, porque o que eu ganho eu não consigo nem sustentar a minha própria família. Como estender esse auxílio às outras pessoas? Eu gostaria muito de ter dinheiro, por isso que eu jogo na loteria, por isso que eu faço promessa, por isso que para que um dia eu ganhe um dinheirinho para poder fazer a caridade. Será que essa caridade vai sair mesmo só se ele tiver a oportunidade de ter um dinheiro, de ter um recurso material para praticar? E aí Emmanuel complementa, né? Não praticamos a verdadeira caridade só com belos discursos. A caridade, ela é nascida no coração. Aquela pessoa que não pode praticar a caridade financeira, né? Como hoje em dia todos nós estamos numa situação bem complexa, né? Porque tudo está muito difícil e a gente entende, né? E as pessoas nem sempre estão precisando dessa caridade material, apesar dela ser fundamental e também ser um tipo de caridade. Porque barriga vazia não faz com que a gente se concentre para pensar nas belezas do céu. Não é verdade? Um filho passando necessidade não nos permite contemplar as crianças desamparadas e ir para assim, eu vou amparar todas as crianças. Nós estamos tão preocupados com aquele que está do nosso lado que não temos condições de pensar no outro, não é verdade? Então, só a caridade material não é o suficiente. Só as palavras, mas se eu ganhasse, se eu tivesse, se eu fizesse, se eu pudesse, né? Essas palavras também não nos levam à verdadeira caridade, né? Então, a gente vê muitas teorias, muitos projetos, muitos planos, muitos técnicos, né, procurando uma solução, mas só nas palavras. Para colocar em prática realmente, né, aí você tem um lindo projeto. Mas quem é que vai executar isso? Eu me dispus a executar? Não, eu já fiz o projeto, eu já dei a ideia, agora a minha parte está pronta. Será que também é assim? Né? Então, ele coloca aqui que a verdadeira caridade, ela nasce, né, do coração, não das palavras, da intenção, da vontade, né? Então, não praticaremos a caridade só com belos discursos. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Nós temos que ter a ideia, sim. Temos que ter a vontade, sim. Mas temos que ter a disposição de praticarmos com as nossas próprias mãos, com o nosso esforço próprio. Dar do que temos. Então tá, eu tenho condição, então eu vou dar do que eu tenho.
é diferente de dar do que detemos. Aí tem uma pegadinha que Emmanuel coloca, né? O que eu tenho? Né? O que eu tenho está intimamente ligado à essência Rose, ao espírito Rose. Essa blusa, essa camisa hoje. Eu tenho esta camisa. Mas essa camisa eu não vou levar para o mundo espiritual. Né? Então, eu detenho hoje essa camisa. Mas eu não levo esta camisa comigo na minha bagagem espiritual. Então, da gente dar do que a gente detém, que é a camisa, não significa que nós estamos verdadeiramente fazendo a caridade. Porque muitas vezes eu dou a camisa, eu dou a roupa, eu dou o alimento. Quando o meu alimento é o que sobrou, né? Eu não quero mais, né? Então eu dou porque sobrou, está todo mundo enjoado. A roupa, normalmente, é a porque está de fora de moda, ou aquela que já está surrada, estragada, furada, e que nós nos dispomos a esvaziar o nosso guarda-roupa, fazendo uma limpeza e jogando tudo que não nos serve mais, tudo que está imprestável para os outros. Então, nós temos que dar do que nós temos. O que nós temos é a essência. O que nós detemos é todos os acessórios. Nós estamos aqui neste mundo e detemos uma casa, um carro, uma camisa, uma motocicleta, uma bicicleta, uma joia. Nós detemos. Por quê? Porque nós não levaremos. Está conosco porque Deus permitiu que assim fosse. E a qualquer momento Ele pode tirar. Não é verdade? Então, nós temos que dar do que nós mesmos temos. Aquilo que está dentro da gente. Quantas vezes, e na maioria das vezes a gente vê pessoas tão ricas materialmente, estão sempre usando a melhor roupa, a roupa mais da moda, o melhor carro, né? Joias de chamar a atenção, mas assim mesmo, elas são tão pobres por dentro. Elas precisam tanto da palavra amiga, da verdadeira caridade, da palavra, do aconchego, do consolo. Então, a caridade material, ela é uma caridade que nós temos que fazer. Então, nós temos que dar do que nós temos, não só porque nós temos sobrando, mas porque nós vamos compartilhar aquilo que nós temos com os nossos irmãos. Na passagem dos peixes e dos pães, o que Jesus fez? Ele compartilhou o que tinha com todos, e todos ficaram saciados. Os discípulos olharam e falaram assim: mas mestre, nós só temos isso de pão, nós só temos isso de peixe, olha a quantidade de pessoas que estão aí. Mas Jesus ali não deu do que ele detinha, aquele número mínimo de pães e aquele mínimo número de peixes. Ele deu do que ele tinha dentro dele, do amor dele, da caridade dele, das palavras dele, que saciaram o espírito e alimentaram o corpo. Então, nós temos que procurar esse equilíbrio. Porque o que acontece? Nós vamos vendo que, com o passar do tempo, a gente vai se acomodando. Né? E vai... não, olha, é mais fácil... Faz o seguinte, olha, me dá o número da conta e agência que a instituição tem conta, que aí eu vou colocar minha doação lá. Essa doação é importante, meus irmãos. Nós sabemos que é muito importante. É o que mantém as casas, o que mantém vários programas da casa. Mas o que adianta nós termos a casa, os programas da casa, e não termos ninguém para operacionalizar esse programa? Botar as mãos à obra, oferecer o trabalho de si para essa obra. Do que adianta? Os necessitados nós teremos sempre. Porque se nós formos olhar quantos de nós, a grande maioria, chegou na casa espírita por conta da nossa necessidade de quê? De agasalho? De comida? Não.
a grande maioria de nós chegou nas portas da casa espírita pela necessidade do consolo, do ombro amigo que escutasse a nossa dor. Então, essa caridade, ela é fundamental. E nós precisamos, além da doação, eu sou caridoso, eu dou tanto para a instituição tal, dou tanto para a instituição, para os programas. E quem estão executando esses programas? A caridade necessita de mãos operosas, mãos que trabalham, como Jesus trabalhou e disse que o Pai trabalha, Ele também trabalha, e nós só chegaremos a esse caminho se nós nos dispusermos a trabalhar também. A trabalhar como pessoas, sim, estamos encarnados aqui, mãozinha, bracinho, e quando nós formos só espírito? Nós vamos nos aposentar? Não. Jesus é espírito puro e continua trabalhando. Não é verdade? Então, que nós pensemos sobre isso, né? Que temos de nós próprios para darmos. Aí nós vamos ver que existe uma mensagem no livro Fonte Viva que fala assim, a couraça da caridade. E nessa mensagem eu destaquei uns trechinhos aqui pra gente, que fala assim, é imprescindível amar o coração é imprescindível armar o coração de infinito entendimento fraterno. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão chegar, nos procurar para um consolo que não é uma caridade material, é um consolo realmente espiritual, e vai nos contar coisas que a nossa primeira sensação, a nossa primeira vontade é de julgar. Nossa, fulano está passando isso. A pessoa está conversando com isso e fala assim, nossa, fulano está passando isso, mas está escrito, ele está passando isso por causa dessas atitudes aqui dele. Não. O coração, né, quando está equipado, quando você está armado da couraça da amizade, da caridade, esse coração, ele tem um entendimento fraterno. Ele olha para o outro, né, com o olhar do entendimento, do apaziguamento, o olhar da vontade de ajudar, nem que seja só ouvindo. A pessoa que está ali, muitas vezes não quer a sua opinião, ela quer só o seu ouvido. Quantas vezes no atendimento fraterno, nós emprestamos o ouvido a esse irmão, e esse irmão sai. Nossa, me senti tão aliviado. Fazemos uma prece, damos um abraço, se bem que hoje em dia não estamos podendo dar abraço, né? Mas nós damos um abraço assim, e ele sai aliviado. Ele sai muito melhor. E passados alguns tempos, ele se engaja nos trabalhos da casa, nas atividades, nos serviços de atendimento da casa, e nós vemos um trabalhador que chega para você e fala assim, você não imagina como aquele dia, o fato de você ter me ouvido e feito aquela prece comigo, como isso mudou a minha vida. Pensamos nisso. E você fala assim, mas eu não fiz nada, eu só escutei. Às vezes é uma pessoa que você nem vê mais, que ela frequenta outra casa e que passou na nossa casa e fez aquilo porque ela não se sentiu confortável na casa dela para fazer esse atendimento. E essa pessoa vira para você, não, mas aquele dia, e às vezes você olha assim, nossa, mas eu falei isso mesmo? Eu nem me lembro assim do dia, mas não me lembro da situação. E você praticou a verdadeira caridade ali. Então, ninguém poderá prescindir da caridade. Nem eu, nem você, nem os nossos assistidos, nem o nosso pai, nem a nossa mãe, nem o nosso filho, nem o nosso vizinho e nem o nosso desafeto. Por quê? A caridade, como Paulo descreve, né? Ela é paciente, ela é benigna, ela é invencível, ela não se cansa de ser caridade. Jesus foi o exemplo da caridade o tempo inteiro. Ele teve caridade até para com os algozes dele. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é um gesto de caridade, porque a caridade está intimamente ligada ao amor e ao perdão. Quem
é caridoso e não sabe amar e não sabe perdoar, não está praticando a caridade. Porque a caridade, como a gente viu aqui no Evangelho, ela é que nos leva à tal da terra da promissão, que muitos irmãos nossos estão querendo achar essa terra da promissão. Essa terra não é um pedaço de terra que está delimitado em qualquer lugar que seja do universo. Essa terra, ela está dentro de nós. Essa terra da promissão é a terra do terreno fecundo do nosso espírito. É essa terra que nós estamos falando. Essa terra que nós passamos a ter dentro de nós e não a determos, está dentro de nós, e que nós podemos compartilhar com qualquer irmão em qualquer parte do universo. Não é só em qualquer parte da Terra, do planeta Terra, é em qualquer parte do universo. Outra coisa que nós temos também que ver. Mas eu sou assim para fazer a caridade. Quem sou eu? Eu sou aquele camarada que só fica abrindo e fechando o portão. Ou eu sou aquele só que só distribui as mensaginhas. Aquele que distribui, que arruma as cadeiras. Não existe, em termos de caridade, para Deus, não existe uma caridade maior ou uma caridade menor. Porque eu posso querer estar dando uma grande caridade para aquela pessoa que está ali na minha frente e ela não está precisando daquela caridade. Ela precisa só do meu ouvido. Aquela mãe que está com um filho, com frio, com fome, o que ela precisa naquela hora? Agasalhar o filho e alimentar o filho. Então, naquele momento, se você quiser fazer uma pregação para ela, ela não vai te ouvir. É capaz até de te ofender. Chamar de sem noção. Dizer para você assim, você não sabe o que eu estou passando. Não é verdade? Então, aquela caridade naquele momento é o agasalho. Aquela caridade para aquele momento do irmão que chegou para a gente a ponto de cometer uma loucura, um suicídio. A caridade para ele, não adianta você dar uma coberta, tá? E um sanduíche, porque ele não vai deixar de se suicidar por causa disso. Então, a caridade, não existe maior caridade ou menor caridade. Existe a caridade que é necessária naquele momento, para aquela pessoa que nós estamos sendo apresentados ali. Para que Deus te botou ali naquela hora para aquela pessoa? Para que você tivesse a oportunidade de exercitar a caridade. Então, a gente tem que todas as oportunidades de fazermos a caridade são importantes, né? Então, nós vamos agora, né, passar, que a gente já está chegando, né, no nosso tempo está correndo, né, e a gente tem que também fazer a caridade de sermos pontuais, porque a espiritualidade que nos assiste, muitas pessoas dizem, mas o espírita tem essa mania de pontualidade. Mas é uma caridade, porque essa a equipe espiritual que nos assiste, ela tem uma agenda. E essa agenda envolve outros trabalhos, em outras casas, em outras atividades, até mesmo na própria casa. Então, nós temos que ser pontual. A caridade da pontualidade, né? Então, do livro, né, Opinião Espírita, o capítulo 46, numa mensagem de Emmanuel, que trata na trilha da caridade. Se já pode sentir a felicidade de auxiliar, imagina-te no lugar de quem pede. Provavelmente, jamais precisaste recorrer à mesa do próprio para alimentar um filho, estremecido, e nem saibas quanto dói a inquietação nas salas de longa espera, quando se trata de mendigar singelo favor. Quantos nos dirigem o olhar molhado, suplicando socorro, são nossos irmãos. Talvez nunca examinastes os prodígios de resistência dos pequeninos sem prato certo que te abordam na rua e nunca medistes a solidão dos que atravessam moléstia grave.
sem braço amigo que os assista no sofrimento, a se arrastarem nas vias públicas na expectativa de encontrarem alguém que lhes estenda leve apoio contra o assédio da morte. Muitos dizem que há entre eles viciações e mentiras, que nos compete evitar em louvor da justiça, e ninguém pode contrariar a justiça, chamada a reger a ordem. Será justo, no entanto, verificar até que ponto somos culpados pelo desespero que os fizeram cair em semelhante desequilíbrio, e até onde somos também passíveis de censura por faltas equivalentes. Deus nos dá para que aprendamos também a distribuir. Assegura a disciplina, mas lembra-te de que o Senhor te agradece a bagatela de bondade que possas entregar em favor dos que sofrem e a palavra de reconforto que graves no coração torturado que te dê esperança. Trabalha contra o mal. No entanto, recorda que as leis da vida assinalam a alegria da criança desditosa, a quem deste um sinal de bondade, e respondem às orações dos velhinhos que te recolhe os testemunhos de afeto, exclamando: Deus te abençoe. A caridade, em cada gesto e em cada frase, acende o clarão de uma bênção. Será talvez por isso que a sabedoria divina ergueu o cérebro acima do tronco, por almenara de luz, como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar. Mas entre a cabeça, que reflete, e as mãos que auxiliam, situou o coração por fiel sublime. Bonita mensagem, né? Ela nos faz refletir sobre tudo isso que a gente tentou falar nesses minutos, sobre a nossa posição diante daqueles que precisam da caridade material, e que muitas vezes a gente fala assim, não, mas se eu der, eu estou alimentando, vai ver que o cara é marginal, que ele vai comprar droga. E se não for? E se for realmente um pai de família que está passando por uma necessidade e está ali se humilhando perante você, pedindo? Porque eu acho que deve ser muito duro a gente ter que pedir. Talvez o nosso orgulho não nos permita pedir para nós. Nós vamos até o final sendo orgulhoso e não vamos pedir. Mas quando um filho necessita, não tem coração de pai que diga que eu não vou pedir. Não se justifica, mas quem garante que um pai, no desespero de alimentar um filho, no desespero de socorrer a doença de um filho, um pai e uma mãe não seja capaz até mesmo de roubar, uma vez que não conseguiu alguém que o auxiliasse? E até que ponto nós poderíamos ter evitado com o auxílio? Não estamos aqui fazendo apologia ao assistencialismo, mas estamos aqui colocando essas reflexões, até mesmo para que possamos refletir como nós podemos nos movimentar para retirar todas essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que nós levianamente jogamos, isso não é problema meu, isso é problema do Estado. Ótimo, é problema do Estado. Mas e você como cidadão? O que você está fazendo para que o Estado cumpra o problema, cumpra o compromisso que é dele, e que esse compromisso é feito, mas eu pago os meus impostos, muito bem. E você sabe, e você faz uma auditoria desse seu compromisso, desse imposto que você pagou? Porque você tem direito, sim, de pressionar, de cobrar providências para que essas pessoas em estado de vulnerabilidade material sejam atendidas, sejam socorridas. Não só com o seu dinheirinho no sinal, mas numa esfera muito maior. O nosso compromisso como cidadão, como contribuinte.
Então, que nós pensemos nisso. E que nós não deixemos ninguém para trás, por acharmos que nós não temos condição de ajudar. Quando as pessoas estão necessitadas e comparecem à nossa frente, elas não chegam aqui por acaso. E para nós encerrarmos, nós vamos aqui deixar só mais uns trechos de Emmanuel. Na trilha da caridade, né? O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Precisamos ter boa vontade. Senão nós nem começamos o projeto. O próximo que precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Isso é para levar para pensar em casa. Muitas pessoas saem, largam seus problemas em casa, fogem deles, vão para a casa espírita, para as igrejas, para os templos, fazer caridade, quando dentro da própria casa a caridade não está acontecendo. Pela ausência, pela fuga que nós nos escondemos, dizendo, não, mas eu vou fazer a caridade para o outro. Então, aqui, prestar assistência para aquela pessoa que está ali, ao seu lado, ali à sua volta, ali na sua frente. E quem realmente ama em nome de Jesus está semeando para a colheita na eternidade. Se nós olharmos para o amor do Cristo e nos dispusermos a amar em nome dele, nós vamos ouvir, nós vamos trabalhar, nós vamos nos solidarizar, nós vamos compartilhar com os nossos irmãos. E vamos colher para a vida eterna, para a eternidade. Vamos ter e não deter os nossos verdadeiros bens, que são os bens do Espírito. Cada espírito possui um roteiro que lhe é próprio. Então, a minha caridade está no meu roteiro. A caridade de cada um de nós, existe um roteiro dela. Foi nos colocado no nosso contrato quando nós viemos reencarnar. E nós somos colocados na casa espírita, junto com os irmãos que têm o mesmo propósito, e com outros irmãos de outras crenças, independentes de serem espíritas ou não espíritas, que têm o foco voltado para o bem, para o amor, para a fraternidade. Nós temos esses irmãos de caminhada. Então eu faço um pouquinho, o outro irmão faz outro pouquinho, e outro pouquinho, e aquele projeto que nós tivemos lá no início, que nós tivemos a boa vontade, que nós desenhamos, com certeza esse projeto será realizado, porque ele precisa de cada um de nós, naquele posto, naquela hora, para ser executado. Sob pena de que as pessoas que se beneficiariam do projeto serão prejudicadas? Serão algumas, nem todas. O maior prejudicado vou ser eu. Porque aquilo que eu fui para fazer e não fiz, outros espíritos, outros irmãos, com certeza farão. E eu terei uma outra oportunidade, porque as portas de Deus não se fecham para ninguém, não vai se fechar para mim. Então eu terei uma outra oportunidade. Mas quando será essa oportunidade? Em que situação será essa oportunidade? Nós estamos tendo uma oportunidade agora, numa situação muito difícil, meus irmãos. Muito difícil a nossa situação atual do planeta, em termos materiais, em termos de transformação, de transição. Então, mais do que nunca, nós estamos sendo chamados a atender ao amor, que também pode ser, digamos assim, sinônimo. Também é sinônimo de caridade. Então, que nós possamos levar essas reflexões. Eu agradeço muito a paciência de todos, a boa vontade de todos e o convite que me foi feito. E levar essas reflexões para o nosso balanço, de final de dia, para ver o que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando de fazer e o que nós ainda podemos fazer,
porque nós sempre podemos recomeçar. E nós vamos recomeçar até acertarmos, porque nenhum filho se perderá. Boa noite a todos. Obrigado, Senhor, por mais este momento, por mais essas reflexões, pela oportunidade de estudo, de trabalho e de troca fraternal. Que possamos, Senhor, sair daqui, levando essa chama de esperança, de amor, de verdadeira caridade em nossos corações e plantá-la no coração de todos aqueles que se apresentarem ao nosso lado, à nossa volta, pedindo socorro. Que possamos, Senhor, irradiar essa luz, essa chama, para o mais alto possível, para que nesse momento ela possa chegar a todos aqueles, Senhor, que sofrem. Em particular, Senhor, todos os nossos irmãos, pelo mundo afora, que estão diretamente acometidos pela Covid, e pelos irmãos profissionais de saúde, que estão incansavelmente lutando para controlar o vírus. Que nesse momento todos eles, Senhor, possam ser abraçados e aquecidos por essa chama de amor que emanamos do coração de cada um de nós. Que possamos também vibrar pelos dirigentes das nações, para que eles possam ser sinceros em seus propósitos e cientes e assumirem a responsabilidade que têm na direção dos seus países, das suas nações, que possam estar irmanados a todos os outros dirigentes de todas as nações do mundo, para que essa pandemia possa ser controlada e que possamos novamente, Senhor, voltar a nos relacionarmos, a nos confraternizarmos, a estarmos juntos, não só do seu coração, mas também do coração de todos eles, juntinhos, a caminho da casa do Pai. Abençoe a todos nós, Senhor, e que possamos voltar aos nossos lares em paz e deixar lá também a sua paz e o seu amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus irmãos, muito obrigado. Passei um pouquinho de tempo, né? Mas é que às vezes a gente se excede. Uma boa noite a todos e que possamos nos rever pessoalmente em breve. Um beijo. Fiquem na paz.